No vídeo 1 dessa série, a gente deu o pontapé inicial sobre a série Escatologia Fácil. Falamos sobre os 3 tipos de mortes que existem: espiritual, física e eterna. No vídeo 2, nós falamos sobre os 3 tipos de inferno que existem: Hades, Geena, Tártaros. Se você ainda não viu esses vídeos, eu aconselho você voltar neles agora. O vídeo 1 vai aparecer aqui no canto superior da tela em algum lugar. Além disso, existe uma playlist chamada O Fim dos Tempos. No nosso canal você pode ver todos os vídeos em sequência. Acesse lá. Se você já viu o primeiro vídeo e também o segundo vídeo, bora pro vídeo 3. Conforme prometido nesse vídeo, nós vamos entender o plano de salvação do homem, ou o plano de substituição que Deus lançou mão para resgatar a humanidade do seu destino eterno, que seria o Lago de Fogo. Vamos entender na timeline de Deus, ou na cronologia bíblica, onde tudo se encaixa. E como o próprio nome dessa série diz, tudo vai ficar mais fácil. Essa é uma timeline simplificada. Se vocês pesquisarem por aí, vão encontrar linhas do tempo divididas por dispensações, ou seja, períodos diferentes dentro da era humana, nas quais Deus tratava com o homem de uma maneira diferente em cada uma delas. Não é porque Deus muda, mas porque a condição espiritual do próprio homem se alterou ao longo desse processo. Particularmente, acho que essa linha do tempo que eu vou apresentar para vocês simplifica bastante. E esse é meu intuito, simplificar e não complicar a escatologia. Temos aqui embaixo o cronograma da era humana, todas as etapas de maneira macro e objetiva. Para iniciar, nós temos aqui o que eu chamo de eras passadas. Existem algumas teorias sobre esse tema, mas muita gente diverge em muita coisa, pois a própria Bíblia não dá tanta ênfase a isso. O que é importante destacar aqui é que antes de Adão e Eva, em algum momento dessa eternidade toda, Lúcifer, que era um anjo de luz, se rebelou contra Deus, o seu Criador, a ponto de querer ocupar o lugar de Deus. O mal, ou pecado, nasceu dentro de Lúcifer, que foi banido do céu junto com 1/3 dos anjos, que são conhecidos como anjos caídos. A partir daquele momento, Deus preparou um lugar para Lúcifer, ou Satanás, e seus anjos. Um lugar chamado Geena, que explicamos no vídeo 2 da série. Mas enquanto Satanás e uma parte dos seus anjos caídos ainda não são julgados para serem lançados no lago de fogo, eles permanecem rodeando a terra, buscando a quem possam tragar: os humanos. No vídeo 1, nós falamos sobre a segunda etapa da nossa timeline, a queda. Recapitulando, Deus em Gênesis 1 reorganiza e recria a terra que estava um caos. Ele cria todas as coisas e também o ser humano, Adão e Eva, que eram filhos de Deus. Ou seja, tinham a mesma natureza do Criador e espiritualmente estavam ligados ao Espírito de Deus, pois eram puros, assim como Deus é. Entretanto, em Gênesis 3 ocorre o tão terrível dia da humanidade, o dia em que o homem peca contra Deus e se desconecta espiritualmente dele. Veja o vídeo 1 para você entender isso melhor. A consequência de Adão ter praticado algo similar ao que Lúcifer fez nas eras passadas fez com que Adão e Eva se associassem ou se aliançassem ao inimigo de Deus, Satanás, tendo a partir daquele momento o mesmo destino dele, o Lago de Fogo. Foi o momento mais triste de todas as eternidades para o Senhor. Ele estava ali vendo aquilo que ele tinha feito de mais poderoso até então. A coroa da criação, a menina dos seus olhos nas mãos do seu inimigo. Quero te fazer uma pergunta agora. Você acha mesmo que Deus deixaria seus filhos amados e, consequentemente, os filhos dos seus filhos, incluindo eu e você, nas mãos de Satanás para sempre? É claro que não. Então ele inicia um plano estratégico, redentivo, que eu estou chamando de o plano da substituição. Deus é um Deus justo. E a sua justiça não permite que Deus e o pecado, ou o bem e o mal, andem juntos. São coisas opostas e incompatíveis. Mas o que fazer se agora aquilo que ele mais amava estava indo em uma direção oposta da dele? Infringiria Deus a sua justiça e santidade se relacionando com um ser contaminado pelo pecado em sua natureza? Claro que não. Entretanto, Deus tinha na manga aquilo que gentilmente podemos chamar de o pulo do gato. A grande sacada de Deus. Para a gente entender esse plano, eu preciso fazer uma analogia
para o entendimento ficar um pouco mais fácil. Deus encontra o que podemos chamar de um artigo na lei que dirigia a sua justiça. Esse artigo dizia que se alguém pecasse, seria culpado de morte. Entretanto, se outro alguém, sem pecado, puro e santo, se entregasse e morresse no lugar daquele que cometeu o pecado, o acusado de ser um pecador estaria completamente livre da culpa. Parecia ser a grande sacada e a saída de Deus para libertar o homem do inferno. Entretanto, ele começa a procurar alguém nessa condição por todo o universo. Olha para a natureza e a vê manchada pelo pecado, pois o homem era governador de tudo isso. Se o governador de tudo isso pecou, todo o resto está sob o domínio do mal. Ele olha para Satanás, que também não pôde assumir essa condição, pois foi o primeiro pecador que existiu. Deus então percebe que diante de todo o universo, somente ele mesmo poderia assumir essa premissa, pois nunca pecou, sendo santo e puro, e por isso compatível com o artigo da sua justiça. Entretanto, mais uma dificuldade surge. A justiça diz que alguém puro e santo precisaria morrer para pagar a culpa do acusado. Como Deus, que é um espírito sem pecado, morre. Porque só quem tem pecado de fato morre. Ah lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, me responde aí. É impossível matar Deus. Mas foi aí que ele tem a ideia mais mirabolante, mais louca, mais fantástica que ele poderia ter em todos os tempos. Deus decide criar um corpo humano para ele. Exatamente isso que ele faz. Entretanto, antes de efetivamente isso ocorrer, algumas etapas precisavam acontecer. A promessa de que Deus humano viria já foi feita logo após o pecado de Adão. A humanidade passa pela fase dos filhos e filhas de Adão, depois temos Noé e o dilúvio, chegamos a Moisés e o período da lei, cuja função era apontar ao ser humano que sozinho, sem uma salvação vinda da parte de Deus, ele não poderia se auto-salvar, praticando algo que, devido à sua natureza corrompida, seria impossível quando falamos da totalidade do rigor da lei estabelecida para alguém ser santo. Entramos na fase dos profetas, que apontaram a vinda do Messias para os judeus e para todos os povos, quando enfim Deus se faz carne, nasce de uma virgem, fecundada pelo Espírito Santo. Esse ser humano, que era 100% Deus e 100% homem, foi conhecido como Jesus de Nazaré. Viveu 30 anos de sua vida como carpinteiro, cheio de graça, justiça e bondade, sem nunca ter pecado na sua vida terrena. Mesmo sendo tentado em tudo devido à sua natureza humana, vai para os seus últimos 3 anos e meio de vida, realizando todo tipo de milagres, prodígios e maravilhas, destruindo todas as obras de Satanás, sendo uma réplica exata de Deus na terra. E no final dos seus 33 anos e meio, ele decide se entregar à morte de cruz. Entretanto, Jesus não tinha pecado e por isso não poderia morrer, pois somente o salário do pecado é que é a morte. Então Deus pega todo o pecado da humanidade, aqueles que já tinham pecado e todos aqueles que ainda iriam pecar, incluindo eu e você, pois a Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Deus Pai crava o pecado da humanidade em Cristo Jesus na cruz, satisfazendo a sua justiça nele, o puro pelos impuros, o santo pelos pecadores acusados, assumindo em Cristo toda a culpa da humanidade ou pagando a dívida que o homem tinha com Satanás adquirida desde o início, lá em Gênesis. Com o meu e o seu pecado em Cristo, ele morre. Morre não só fisicamente, mas espiritualmente também. Veja o vídeo 1. Pela primeira vez em todas as eras e eternidades, a segunda pessoa da Trindade está afastada da primeira pessoa. Ou seja, Deus Filho está afastado de Deus Pai. Na cruz, Jesus vê Deus de costas para ele. Tanto é que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Deus desamparou Jesus e o fez moê-lo na cruz, ficou de costas para ele para receber a mim e a você de braços abertos por causa da obediência e sacrifício de Cristo. Jesus, então, por ter morrido espiritualmente por causa do pecado da humanidade, vai até o inferno, mais precisamente até o Hades. Veja o vídeo 2. Existem algumas discussões se Jesus foi até o Tártaros ou até o mundo dos mortos proclamar a vitória aos anjos caídos. Eu não quero entrar nesse mérito. Quero falar de algo que não nos deixa dúvida.
Ele foi até o seio de Abraão e resgatou aqueles que estavam aguardando a vinda do prometido de Deus, o Messias, levando o cativo o cativeiro, ou seja, transportando todos os santos do Antigo Testamento para junto de Deus, no céu dos céus. Pois agora a justiça de Deus estava satisfeita. Quem nos dá essa certeza? O apóstolo Paulo, que recebeu o evangelho do próprio Jesus em várias visões abertas. E também escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 8, assim: Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Como o próprio texto diz, Jesus leva os santos do Antigo Testamento para o céu, junto com Deus. Volta para o seu corpo físico que estava morto e é ressuscitado pelo Espírito Santo. O Mestre ainda passa 40 dias aparecendo a várias pessoas, mesmo após ressuscitado com um corpo glorificado, ou seja, um corpo de carne e osso, mas sem sangue. Pois o sangue havia sido derramado pela expiação dos pecados, sendo a glória de Deus o que dava vida ao seu novo corpo. O sangue é o que dá vida ao corpo de um ser humano. Por isso o sangue de Cristo precisou ser derramado para que ele pudesse morrer e satisfazer a justiça de Deus. Após o término dos 40 dias, Jesus é assunto aos céus para junto de Deus. E ele envia o Espírito Santo para habitar dentro dos corpos físicos dos seres humanos que confessam a Jesus com sua boca e creem com todo o seu coração que ele morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. A partir de então, nasce a era da igreja, ou a era da graça, na qual estamos até hoje. E todo aquele que morre em Cristo não mais vai para o seio de Abraão, mas vai direto para o céu, junto com Deus e os santos do Antigo Testamento. Entretanto, aqueles que morrem sem Cristo ainda continuam indo para o Hades, até o mundo dos mortos, permanecendo junto com todos aqueles do Antigo Testamento que não creram que o Messias viria e ficam lá, aguardando o juízo final. Resumo, em ordem cronológica, temos Lúcifer peca contra Deus e é banido dos céus. Deus recria a terra e cria o ser humano para governá-la. Adão e Eva pecam contra Deus e passam a ter o mesmo destino de Satanás, o lago de fogo. Deus assume a culpa que não era dele e inicia o plano redentivo ou da substituição do homem pecador. Deus se faz humano para poder assumir o pecado da humanidade na carne e ser morto em uma cruz, satisfazendo a justiça de Deus em Cristo. Jesus resgata os santos do Antigo Testamento do seio de Abraão e os leva até o céu. O Espírito Santo é enviado e agora todos aqueles que aceitam a Cristo vão direto para o céu com Deus, enquanto aqueles que não creem e morrem fisicamente continuam indo para o Hades, o mundo dos mortos, a fim de aguardarem o julgamento final. Deixa eu te dar um conselho poderoso. Se você gostou desse terceiro vídeo da série Escatologia Fácil e quer saber quando o outro vídeo vai ser lançado, por favor, se inscreve no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho. Além disso, se você curtiu esse vídeo, clica no botão curtir e compartilha ele para todo mundo que você achar pertinente. Vamos avançar com a palavra de Jesus para o Brasil. Deus te abençoe. Até a próxima e um beijo.